Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saludar meus amados irmãos, na gloriosa e doce paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria, não, irmãos, estarmos acá na presença do Senhor para poder compartilharmos juntos das maravilhas do Senhor, porque só o óleo de vida de estarmos no dia de hoje adorando é uma grande maravilha, não, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, abra as vossas Bíblias, glórias a Deus, livro de São João, glórias a Deus, aleluia. São João, do capítulo 9 de São João. Vamos a ler aqui, glórias a Deus. O primeiro, aleluia, glórias a Deus. E diz assim: ao passar, Jesus viu a um homem cego de nascença. E os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Rabi, quem has pecado para que ha nascido cego esse homem? Jesus respondeu: não é que has pecado ele nem seus padres, mas senão para que a obra do Senhor seja manifestada em sua vida. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Irmãos, vamos fazer um minutito de oração. Aleluia. Mi Deus. Aleluia. Hemos venido a adorar-te, Senhor. Hemos venido a clamar a Ti porque necessitamos da Tua bendição, necessitamos da Tua vitória nesse dia de hoje. Necessitamos que o Senhor, ó Deus, venha realizar as obras que é necessário ser realizada em nossas vidas, ó. Nós necessitamos que o Senhor, ó Deus, haga sua obra, Senhor, não somente em nossa vida, na vida de nossas famílias, na vida de todos aqueles que amamos, Senhor. Visita cada um, usa da Tua misericórdia, que é para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, nós outros vemos que o Senhor Jesus, aqui, no capítulo 9, ele já vem de um embate desde Lótio. Ele já vem desde muitas peleas, vem como que de muitas afrontas, de muitas contestações. Porque diz o princípio do capítulo 8, que ele ao descer do monte de las oliveiras, onde estava aí orando, e então digo que se reuniu na cidade e se sentou as pessoas e pensou aí, sabe, lhe quiseram os homens daqueles dias, lhe puseram como se fora um legislador da lei, quiseram saber o que ele pensava acerca das coisas que passavam naqueles dias, e lhe trouxeram uma mulher em adultério, todos nós outros sabemos, e quiseram que ele juzgara, porque segundo a lei de Moisés dizia que era pecadora, porque havia sido corrida em ato de adultério. Pero o Senhor, ele disse para aquele que tivera pecado, que atirasse, echasse a primeira pedra. Então se diz que aquela mulher se livrou da condenação. Isso já foi um motivo de ira para aqueles homens se levantarem, se quedarem mais furiosos, aleluia, com Jesus. Diz também, irmãos, no 58, que o Senhor Jesus, ele aí digo a eles: mira, antes que Abraão fuera, eu sou. E isso eles se iraram muito mais contra Jesus. Pero não se está falando de tempo. Acá se ha sido muito tempo ou muito momento depois do que se passou no 59, que digo que aí eles já queriam apedrejar a Jesus.
Eles queriam lapidar Jesus naqueles dias, naquele momento. Pero diz a Bíblia que então se ele como que se ocultara, como que se escondera e passara por el meio de toda aquela multidumbre e não puderam lhe fazer dano algum. Porque não era o tempo e não era o momento. Aleluia. Para tudo há um tempo e há um momento determinado por Deus. Se a nossa bendição não chegou, se não hemos atingido aquilo que quisermos em nossas vidas, se não hemos galgado uma alta posição a qual estamos esperando, porque todos almejam e desejam, irmãos, ter uma grande posição. Todos desejam ser e chegar mais adelante, pero sabemos nós outros ou não se é a permissão de Deus. Pode que seja a permissão de Deus em nossas vidas, ou pode que Deus não se nos permita, porque aquilo não vai servir de edificação para alcançarmos o que Ele prometeu, que é o reino dos altos céus. Aleluias, glórias a Deus. Pero, irmãos, então vemos que o Senhor Jesus, passando, diz a Bíblia, que ele viu e contemplou um homem que era cego de nascença, um homem que se havia nascido cego, que não tinha sua vista, o qual seria impossível naquele dia restaurar a visão, porque nós vemos dizer de Bartimeu, vemos dizer de outros cegos que haviam sido curados, pero o que tudo reivindica aqui, um dia ele havia tenido vista, havia tenido visão, ele havia podido contemplar, porque às vezes, irmãos, nos dias de hoje nós sabemos que tão avançada a medicina e tão avançadas as coisas, que uma pessoa às vezes nasce com 20, 30% da vista e depois se vai desaparecendo, pero através de uma boa medicina, ele pode ser sanado, ele pode ser restaurado, pero aquele tempo poderia se ir agravando mais e mais, a um ponto da pessoa não poder contemplar mais nada. Então, irmãos, pero nós vemos que estes não veiam. Pero, irmãos, o hebreu, no judaico, habla que o Rash, ele é uma coisa que existe. O Ash, uma matéria que Deus, isso, uma matéria de todas as que existem na face da terra, del hierro, de tudo que se existe na face da terra, o Senhor ha hecho. Então, é dizer que isso, de tudo que tu pode encontrar, se diz o Ash. E também existe o bara, que é outro verbo. O bara é aquilo que ha sido feito do nada, que não se existia, que não se podia ver. Então, claro, tudo que ha sido criado desde o Ash. Pero o homem, para que entendamos melhor, o homem, ele pode fazer todas as coisas, ele pode fazer muitos inventos à base da matéria-prima de tudo que há na face da terra, do Ash. Pero do bara é que ha venido a existência. Aleluia. É que ha sido criado por Deus. Glória a Deus. Pero existe uma coisa que ha sido criado por Deus. O homem. O homem, ele ha sido criado tanto bara como ash. Ele ha sido criado ash do barro. E ha sido criado bara na mente de Deus. Ele ha sido criado e ha sido transformado. Então o homem é o único que é tanto bara como ash, irmão. Pero para o Senhor Jesus, então, aqui não havia dificuldade. Não havia nenhuma dificuldade em ele
trazer à realidade a visão desse homem. Aleluya, gloria a Dios. Não havia nenhum problema, porque nós outros, às vezes, vemos pessoas que han nascido sem o pé, irmãos, ou sem uma parte do corpo, e vemos pessoas que têm uma grande intimidade com Deus, que ora a Deus, e o milagre acontece. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor Jesus disse que se vós outros creeis de todo vossos corações, podereis fazer coisas maiores ou semelhantes àquelas que ha hecho. E por isso há pessoas que, através de uma grande intimidade com Deus, podem fazer isso. Isso sucede na vida das pessoas e nós outros vemos nos dias de hoje. Pero aqui, irmãos, nós vemos que então o Senhor Jesus, ele disse: mira, mientras é dia, é necessário fazer a obra de meu Padre. Aleluya, Mientras está aún é dia, temos que trabalhar, temos que fazer a obra, aquilo que meu Padre, aleluia, glórias a Deus, temos que fazer a obra do Padre. Pero nós outros, aqui fazemos a obra do Padre. Como fazemos a obra do Padre? Durante o dia. Às vezes não estamos predicando, não estamos anunciando o Evangelho, pero através do nosso testemunho, através da nossa forma de viver, estamos fazendo a obra de Deus. E agora, esse momento do período da noite, já é um instante de adorar o Senhor, de vir diante da presença do Senhor, agradecer a Deus e glórias a Deus, porque muitas vezes e muitas gentes que aqui contemplamos fazem isso com todos os vossos corações, irmãos, com todo o vosso crer, com todo o vosso entender, não medindo a estatura de conhecimento do predicador, pero por amor a Cristo e sabendo que Ele vos prometeu a cada um de vós outros. Aleluia, glórias a Deus. Pero, hermanos, Jesus, aleluia, ao dizer que era a luz do mundo, que mientras estava na terra, Ele era luz do mundo. Para aqueles dias era tremendo, não, irmão? Eu estive falando com minha esposa. Imagina-se, nós outros podemos sentar e contemplar, como ha contemplado muitas pessoas, aí os milagros, os hechos de Jesus, os discursos que Jesus dava naqueles dias. Porque se às vezes nos dias de hoje nós escutamos os homens dos dias de hoje dando discurso acerca de Jesus e nos emocionamos, não, irmãos? Imagina naqueles dias, eleva a nossa fé, aumenta a nossa credibilidade e nos ajuda a tirar adelante. Isso é força para que nós outros possamos cambiar. Pero, irmãos, eu lhes digo uma coisa: de cada culto assistido, de cada culto vivido na face da terra que eu he venido, eu pude levar algumas coisas para mim. Amém. E todos nós outros, irmãos, que vinimos com o nosso coração aberto, limpo, para escutar a palavra do Senhor, nós outros podemos ser aumentada a nossa fé, receber uma cura, uma sanidade, aunque às vezes não estamos vendo, irmãos, pero o mundo espiritual é mais poderoso do que o que podemos imaginar, ao ponto de impactar em nossas famílias, em nossos amigos, nas pessoas que amamos, e nós outros glorificamos ao Senhor por isso. Então, irmão, nós vemos que Jesus disse que era a luz do mundo, que Ele, de mientras estava aí fazendo a obra de seu Padre, que era necessário, Ele tinha que trabalhar, tinha que se esforçar. Eu creio que Ele liberou estas palavras, porque por la carga que já vinha,
por detrás dele de todos esses dias, de todos esses momentos difíceis. Agora, irmãos, tu imagina que nós outros, nos dias de hoje, não queremos passar por momentos difíceis. Não queremos passar por dias difíceis. Nós outros não queremos ser confrontados. Queremos ser aceitados assim tal como somos. Às vezes não queremos fazer uma classe de câmbio em nossas vidas, sabendo que todos aqueles que recebeu as vistas, que um dia nós outros hemos recebido a vista, a nossa visão espiritual ha sido aberta para poder contemplar o reino do céu mais allá, para poder contemplar a tão grande salvação. Aleluia, glórias a Deus. Nós outros somos gratos a Deus por isso, por o Senhor abrir as nossas vistas, a nossa visão espiritual. Sabemos que Ele pode também realizar uma sanidade, Ele pode derramar a bendição na vida de uma pessoa que queremos e que amamos. Ele pode ir de encontro com a dificuldade daquela irmã que está sem uma porta de trabalho. Ele pode suprir a necessidade de uma pessoa que está passando por momentos difíceis. Nós sabemos que sempre ha sido assim, porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível para o que em Ele crê, irmãos. Se tu crê em Deus, tu tens que crer de todo o teu coração que aquilo vai ser solucionado, que aquilo vai ser arreglado, que o milagre a qual tu está esperando vai ser alcançado, porque o Senhor é um Deus de vitória. Tu siga um Deus que nunca ha perdido uma batalha, que nunca ha perdido uma peleia. Se não hemos alcançado, pode que seja às vezes porque a forma de pedir, de nós outros clamar a Deus, não invadiu o céu, não chegou até os pés do Senhor, não pedimos corretamente às vezes daquela forma que fosse necessária para poder alcançarmos, e por isso às vezes não hemos recebido, por isso às vezes não hemos alcançado. Pero nós vemos acá pessoas que às vezes esse homem mesmo, no momento esse não estava pedindo. Eu creio que ele não estava pedindo, e só através de uma pergunta que ha hecho para o Senhor Jesus, seus discípulos, ele foi a sanar esse homem. Ele disse que aquilo tinha passado para que fora manifestado no poder, a graça de Deus através da vida daquele homem. Que quero falar com isso, irmão. Às vezes, através daquilo que passa em nossas vidas, é manifestado a graça do Senhor no coração das pessoas. Pero para isso é necessário que contemplem, que vejam. É necessário que as pessoas possam ver para testificar daquilo, para que as pessoas que não conhecem possam se acercar. Pero muitas das vezes isso só acontece, um exemplo assim dizendo, através das pessoas aquelas que dão testemunho acerca do que o Senhor realizou em sua vida, como muitas vezes o nosso irmão evangelista Jackson, como muitos que às vezes por uma coisa pequena ou grande diz aquilo, ele habla acerca do Senhor, o que Deus ha hecho em sua vida, porque são os testemunhos que fazem as pessoas cambiar. Eu me acordo, irmãos, que estando enfermo, minha madre me diz: mira, há uma mulher, uma serva de Deus, e se ela clamar por ti, se ela orar por ti, aí então tu pode ser sanado. E se tu não for sanado, não perderá nada com isso, porque afinal de contas ela só ha hecho uma oração por ti. Pero minha mamá decretou aquela palavra com
tanta confiança, com tão grande autoridade, que a mulher clamou por mim. E eu já senti um alívio do dolor que sentia no momento, irmãos. E através disso, graças a Deus, até hoje, sempre he procurado buscar e não me apartar-me dos caminhos do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Pero, aleluias, glórias a Deus. Então, irmãos, o Senhor, Ele foi isso, esculpiu na terra, hizo um lodo e foi e untou nos olhos daquele homem. E ele disse: mira, vete e lava no tanque de Siloé. E digo que o homem se foi e volveu, já estava contemplando, já estava vendo, irmãos. Pero, irmãos, nós vemos aqui Siloé, lá nossas Bíblias já diz que enviado. Pero, às vezes, alguns pensam assim: oh, Siloé, enviado, quando lemos esse versículo. Pero, esse enviado, irmãos, há outra coisa que às vezes não sabemos, não vemos. A Bíblia às vezes não põe números, não põe na fecha, ou são muitas coisas na palavra do Senhor que então não está apontado, não está anotado. Pero Siloé, irmãos, por quê? Porque o estanco esse havia sido feito um conduto pelo rei Ezequias 700 anos antes de Cristo, irmãos. Deus! Isso com que se desviara a água e se fora enviada aí a cidade de Davi, ao mesmo centro da cidade de Davi, para que todos puderam desfrutar disso. Nós outros, aleluias, vemos que, aleluia, glórias a Deus, que em 2 de Reis, capítulo 20, o versículo 20, diz que esta foi uma das grandes obras feitas por ele, e que às vezes algumas não estão apontadas nas crônicas, pero em 2 Crônicas, no capítulo 30, aleluia, glória a Deus, capítulo 32, o versículo 30 também diz que ele hizo aquele conduto, em tudo aquilo que ele hizo, ele ha sido prosperado, irmãos. Aleluia. Imagina, tudo aquilo que ele hizo para Deus, ele ha sido prosperado. O Senhor lhe hizo ser prosperado grandiosamente. Não é por nada, não, irmãos, que ha sido acrescentado 15 anos de vida na vida desse homem. Não ha sido por nada que ele orou. E o Senhor enviou um anjo para derrotar todo o exército naqueles dias. Então, e ele foi prosperado diante da presença do Senhor. Irmão, tudo aquilo que nós outros fazemos para Deus, tu tendrás sua recompensa. Aleluia. Glória a Deus. Não pense, irmãos, que às vezes tu vai fazer uma tarde, um dia ou 2 dias de ajuno, de oração, para poder vir aqui e abrir um culto, e tu não vai ser recompensado por Deus, irmão. Aleluia, glórias a Deus. Não pense que vamos vir aqui a predicar, ou a lavar um banho, irmãos, ou a fazer alguma coisa, e o Senhor não está vendo. Eu sempre digo à minha esposa uma coisa, minha irmã, eu me alegro porque Deus vê. Ele vê todas
todas as coisas, as que tu haze e também as que tu deixa de fazer. Ele não vê só as que fazemos, não. Ele vê também as que deixamos de fazer. Glórias a Deus. Então, irmãos, é tremendo, irmãos. Nós vemos que é tremendo a palavra do Senhor. Que este homem, ele, então, os vizinhos diziam: mira, esse homem, era esse que era cego? Outro dia, não, parece ser esse. Dessa mesma forma, podem dizer em sua vida. Quando tu atingir esse câmbio espiritual, que às vezes é necessário que seja feito em nossas vidas, então vão dizer: não, pero parece ele. Não é esse que mendigava aí? Não é esse que vivia sem trabalho? Ou não é esse que não sorria? Não é esse que não andava contente? Porque, irmão, às vezes muitas pessoas, quando não andam, não caminham com Jesus, ou quando pensam a pensar nas coisas terríveis, nas dificuldades dessa vida, nos momentos muito difíceis, ele sendo crente, ele é assim. Ele caminha mirando os pés, irmãos. E às vezes ele vem na igreja e se olvida até de dar glórias a Deus. Por quê, irmão? Porque diz que quem dá glória, ele recebe a vitória. Porque, aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, seja o hermanito ou a hermanita, ou... Mira, irmãos, vocês que me conhecem já vê às vezes, eu estou aí, pero glória a Deus, aleluia. Isso, a parte de ser um agradecimento a Deus, é uma motivação para a pessoa que está ajudando a obra do Senhor, a fazer a obra do Senhor. E as igrejas que se dizem pentecostal, as pessoas só se volvem pentecostal se escuchar alguém glorificar. Então ele também já toma por costume, ele diz: é assim que se adora ao Senhor. Porque nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da adoração. Por mais dificuldade que passamos, estamos vindo para adorar. Pero aí às vezes queremos adorar como adorou Ana. Está bem, ela adorou assim e recebeu sua bendição, pero o Senhor sabia de tão grande, tão dura era sua provação. Não hace falta que eu venha aqui demonstrar com minha cara de infelicidade, de tristeza, que estou passando por um momento difícil. O apóstolo Pablo disse, irmão, em todo tempo, em todo momento, dai glórias a Deus, dai glória ao Senhor. Aleluias, glórias a Deus. É que, mano, nós outros cristianos também estamos assim, não, irmão? Nós outros, às vezes, só fazemos aquilo que nos convém. Assim, às vezes, são os ministérios, as igrejas, implantam-se nelas aquilo que lhe convém da Bíblia, aquele regime, aquela, sabe? E são assim. Nós falamos de glorificar o Senhor, pero a igreja em Brasil, que se tu der um glória a Deus, te põem para fora. Ou então, sim, irmão, ou vem uma pessoa e faz: tu está molestando o predicador. Dizem que o glória a Deus molesta. Glórias a Deus, porque quando conhecia o Senhor, é conhecido num sítio que, aleluia, que se gostava de adorar. Aleluia, glória a Deus. Pero, irmãos, os vizinhos não creiam.
Os seus vizinhos podem não crer também. Às vezes haver a transformação que a orar em sua vida. As pessoas de dentro de casa podem não crer também. Podem dizer, ele cambiou. Ele já não é aquele mais. Ele já não habla mais palavrota. Sim, porque é assim, irmãos. Quando nós outras vezes não seguimos a Cristo, isto passa de dizermos coisas que não convém, de uma forma que não convém e que não é lícita dizer. Pero aí depois, quando é aberto a nossa visão, aí derramos de dizer, e então se também eles se notam também. Eles veem também, eles se dão conta, eles dizem, mira, o vocabulário, a forma de falar dessa pessoa cambiou. Ele já não habla mais da forma que falava. Já no trabalho ele já não bromeia da mesma forma que ele bromeava. Se nota o câmbio na vida dele. Só não se nota se ele não estiver seguindo a Deus da forma que devia. Irmãos, certo dia eu he visto um predicador, ele contando um testemunho, que digo que um certo homem, ele trabalhava em uma empresa, e era cristiano, e aí tinha seus amigos, e digo que ele vivia a vida, sabe, quando tu às vezes se mescla, na igreja tu adora, pero quando tu vai a outro sítio, a outro campo, tu te porta de uma outra forma, de uma outra maneira. Então se digo que tinha um homem que sempre trabalhava contigo, e era como se fosse teu amigo, e esse foram para o final de semana. E quando foi lunes, ao venido, e digo que ao venir aí disse que aquele homem vinha assim, como se estivesse sendo carregado pelos ángeles. Aí chegou o amigo e disse, mira, este fim de semana me passou algo tremendo, não posso descrevê-lo. Esse fim de semana, que passou? Ele quis saber disso. Esse final de semana, ele tenido um encontro com o Senhor Jesus. E isso llenou tudo que fazia falta em meu coração. Aí digo que disse, eu te quiser fazer uma pergunta. Tu não quer ir à igreja comigo esse fim de semana? Aí ele disse, não, pero eu já sou creyente. Ele disse, tu já eres creyente? E como me privaste de tão coisa grande como esta? Quer dizer, irmãos, que nós demonstrarmos que somos distintos. Nós demonstrarmos que temos uma... Sabe por quê, irmão? Todos demonstram. O ateu demonstra. Todos demonstram, irmão. Se tu, sabe, o budista, sabe? Todos demonstram. O satanista, ele demonstra que ele é adorador do demônio, do diabo. E às vezes nós nos encontramos com dificuldade para demonstrar às pessoas que somos cristianos. Então, irmãos, às vezes só glória a Deus, esse tipo é distinto. Ou às vezes uma broma que não sei o que, eu digo, aqui, ó. Quando vemos que está começando a ser pesada, já nós vamos desse ambiente. Então se nota que somos distintos, que somos de uma generação que busca uma corona, que busca encontrar-se com o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes tampouco, irmãos, hace falta tentarmos ser muito santo. Porque há pessoas que às vezes ele pensa que ele é santo, santo, santo. Então, irmão, às vezes tudo que é demasiado acaba trazendo problema, acaba trazendo dificuldade, sabe?
Às vezes tu queres ser muito cristiano, no momento que tu falhar, no próprio indo por ele mesmo, tu será cobrado. Santo Jesus. O próprio, mas tu és crente, irmão, como isso? Porque eu já he visto nesta vida, irmãos, muitas pessoas repreender a crentes, irmãos. E eu me quedo com uma vergonha ajena por dentro. Quando passa uma coisa como esta, eu me quedo, sabe? E eu mais se a pessoa saber que eu também sou cristiano. Eu, quando veio ser repreendido um crente, irmãos, eu não sei onde pôr a cara, não. Sabe? Porque aquilo é como se, sabe? Como se nós outros não tivéssemos sido avergonçados. Sim, irmãos. Havia um irmão Ares, que toda vez que se encontrava, às vezes, com testigo de Jeová, com outras pessoas, e às vezes tocava a debater a palavra de Deus, ele disse que ele já vinha clamando, sabe? Pensando assim: Jesus, não me deixa ser avergonçado. Às vezes quando eu vou com um cristiano, que sei que ele não anda muito, eu também ando fazendo essa mesma oração do Ares. Que Deus não me deixe ser avergonçado. Porque, irmãos, é tão terrível isso, não? Pero, aleluia, glória a Deus. Não creiam. Não creiam. Mandaram de amar. Então, os padres desse homem, para saber se de verdade e de direito esse homem havia sido cego desde que se ha nascido. E o padre disse: mira, nós outros sabemos que ele ha nascido cego. É nosso filho e ha nascido cego. Pero como ele ha sido sanado, solamente ele pode responder. Ele tem tamanho e idade para isso, para responder acerca do que passou em sua vida. E como ele havia dito que era Jesus que lhe havia sanado, não queriam aceitar, porque já havia muitos pleitos, havia muitas contendas, haviam dissensões entre eles. Entre eles mesmo, porque alguns creiam que será, tinha um debate: será esse mesmo Messias? Não, não pode ser. Agora vamos fazer assim: todos aqueles que confessarem a Jesus será expulso da sinagoga, não poderá entrar mais na sinagoga, não poderá vir mais aqui adorar. Tanto que esse homem ha sido expulso, irmãos. Le expulsaram, não permitiram que ele se quedara mais na sinagoga. E os padres não falaram demasiada coisa e puseram para que ele respondesse acerca de tal coisa, porque eles tampouco queriam ser expulsos da sinagoga. Eu penso comigo que, às vezes, porque muitas pessoas, naquele tempo, corriam como que em dois pensamentos: será ou não será? Há muitos sinais, há muitas maravilhas, pero pode que esse não seja o Messias, e eu perderei o direito de vir adorar. Por quê, irmãos? Porque tudo passa, tudo tem seu momento e do tempo e passa, pero nós damos graças a Deus que se quedou escrito na palavra do Senhor: tudo passa, pero a palavra do Senhor não passará. Ela vive, fica e permanece para sempre. Essa não passará, irmãos. É por isso que devemos descansar quando às vezes é liberado uma palavra de vitória em nossas vidas. Se filho do Senhor não passará, irmãos. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, que é uma geração, pero aquilo se cumprirá. Porque o Senhor há de honrar, há de fiel sua palavra. Aqueles que esperam no Senhor, eles correrão e não se cansarão, não, irmãos. Às vezes, aunque estamos cansados do trabalho, do nosso cansaço físico,
vinimos adorar o Senhor. E eu, irmãos, às vezes quando me toca predicar, eu me quedo pensando, meu Deus, pero sus servos, meu Senhor, eles han venido de um dia de trabalho, sabe, tão cansado, tão difícil, que às vezes, irmão, só nós outros mesmos sabemos o que passamos no dia a dia. Então, eu me quedo imaginando, meu Deus, eu tenho que tentar dar o melhor de mim. Por quê? Porque esses são seus servos. Esses são seus filhos. Essas são as pessoas que te amam. As pessoas que te adoram. As pessoas que querem estar em comunhão contigo. As pessoas que são crentes em Cristo Jesus, pero reconhecem o valor de cada um. Quando vêm predicar, irmão, há sabe, coisas, a pessoa desperta em sua casa. Ponemos assim um dia de domingo, que é mais fácil. Se desperta em sua casa. Às vezes poderia ir a zero ou ir a algum outro sítio, ou fazer outra coisa. E aí a pessoa se vai duchar, põe sua roupa, seu sapato, vem adorar o Senhor, corre 1 metro ou seu coche, vem aqui adorar o Senhor, e chega cá, às vezes não é valorada, ou às vezes não entendido a palavra, ou às vezes escutou uma coisa que entendemos que é da parte de Deus, pero há palavras que às vezes saem de um púlpito, irmão, e vai de encontro com uma pessoa, e que se não temos cuidado, ela pode herir aquela pessoa, e aquela pessoa pode não volver. Então, há que haver essa preocupação em nossos corações. Nós outros temos que pensar desta maneira. Por quê? Porque é uma alma e custou um preço muito caro. O preço da sangue de Jesus. E eu, irmão, não estou dizendo de nenhum predicador aqui que passou isso, ou que passa, ou que não sei, pode ser que passe. Pero há pessoas que às vezes ela não volve mais a uma igreja por uma palavra, e porque ela não deu lugar ao Espírito Santo e deixou o diabo trabalhar em sua mentalidade, irmãos. E então ele só não vem mais aqui nesta, ele não vai em nenhuma mais. É como que se ele houvesse encontrado um motivo, e às vezes ha sido por aquilo que eu hei dito. Pero haverá muitas surpresas na porta do céu, irmãos. Na porta do céu haverá muitas surpresas. Muitas pessoas que às vezes pensam que terá um sítio de destaque no céu, pode quedar-se afuera. Pode que esteja vivendo a vida aqui, imaginando que está começando a sentir um dolor. Eu vou encontrar com o maestro, e depois queda tudo reservado aí ao juízo final. E então se abrirá aí acerca de suas obras, de seus hechos, de tudo aquilo que tu isso, de bueno e de malo, e estará aí. Eu creio que para alguns não vai nem fazer falta estar aí ele acusador. Vai dizer tu, não, pero diz que todas rodillas se dobrarão, não, irmão. Todos serão julgados, todos se dobrarão. Pero eu creio que haverá alguns que não, tu já pode passar. Tu não hace falta que se dobre, tu já se queda aí para ser echado e não alcançará. Não, irmãos. E é uma lástima uma coisa dessa. Por quê? Porque às vezes, por nossas palavras, irmãos,
seremos julgados e por nossas palavras seremos condenados. Por tudo aquilo que sair de nossa boca, nós vamos ser julgados, vamos ser condenados, vamos ter absorção a viver a vida eterna, ou vamos ser echados do céu, irmãos. Imagina nós outros estarmos tanto tempo adorando ao Senhor aqui, e depois, às vezes, por uma palavra de maldição que chama a vida de uma pessoa, nós outros também não podemos entrar. Por quê? Porque não perdoamos. Maioria das vezes porque não sabemos perdonar. Pero queremos o perdão. Então temos que perdonar para sermos perdonados, irmãos. Temos que amar para sermos amados. Temos que querer para sermos queridos, para ser aceitados entre as pessoas. Irmãos, Deus é de nos dar cada dia mais sabedoria, mais inteligência, mais da virtude de tu Espírito Santo, para que possamos caminhar em sua presença e que possamos alcançar aquilo que desejamos alcançar, que é a vida eterna. Eu creio que não há um bem maior que isso, porque portas de trabalho e tantas coisas há nesse sítio para que possamos avançar e seguir adelante. Eu digo que Espanha, sabe, é para os valientes, aqueles que têm ganas de lutar. Aqueles que lutam vencerá, tanto na batalha terrenal como que na batalha espiritual, tanto para o reino do céu como para o reino da terra. No reino da terra, pertencente aos homens, nós outros, se lutamos, também vencemos e alcançamos as nossas posições. E no reino do céu, se lutamos, se perseveramos, também alcançamos, porque o Senhor é verdadeiro, não falha, irmãos, e nunca nos abandonará. Aleluia, irmãos. Vamos receber as pastoras e as palmas.